O Morto e o Professor de Anatomia. Tradução de Paulo Soriano. Muitos dos que conheceram pessoalmente o Sr. Junker viram-no relatar, com frequência, a história que se segue. Professor de anatomia, o Sr. Junker, certa feita, obteve para dissecação os corpos de 2 criminosos condenados à forca. Não tendo à mão, quando da chegada dos cadáveres, a chave da sala de dissecação, Junker mandou que os pusessem num armário, contíguo ao seu apartamento. A noite chegou. Junker, conforme o seu costume, retomou as suas anotações, antes de se recolher. Beirava a meia-noite, e toda a sua família dormia profundamente, quando o anatomista ouviu um barulho estrondoso no armário. Pensando que, por algum engano, o gato havia sido encerrado junto aos cadáveres, levantou-se. Tomando à mão a vela, foi ver o que havia acontecido. Qual não foi, porém, o seu espanto, ou melhor, seu pânico, quando percebeu que o invólucro, que continha os 2 corpos, estava rasgado ao meio. Aproximando-se, o anatomista descobriu que um deles havia desaparecido. As portas e janelas estavam bem trancadas. Junker considerou que seria impossível, na ocasião, que os corpos tivessem sido furtados. Trêmulo, olhou ao redor do armário e observou que o homem morto jazia sentado num canto. Por um momento, Junker permaneceu imóvel. O morto parecia olhar para ele. O anatomista se moveu para a direita e para a esquerda. O morto, todavia, continuava a cravar-lhe os olhos. O professor, então, com a vela na mão, retirou-se, passo a passo. Manteve, no seu percurso, os olhos fixos no objeto de sua admiração, até chegar à porta. O morto, instantaneamente, se levantou e o seguiu. Aquela figura de aparência assaz hedionda, que, nua, imprimia ao corpo aquele movimento, o adiantado da hora, o profundo silêncio que reinava no ambiente, tudo isto concorreu para mergulhá-lo no domínio da perplexidade. O anatomista deixou cair a única vela que mantinha acesa. Tudo escureceu. Escapou para o seu quarto e se jogou na cama. Porém, a perseguição continuou. Logo sentiu o morto abraçando-lhe as pernas e emitindo altos soluços. Repetidos gritos de "Deixe-me! Deixe-me!" libertou o Junker das garras do cadáver. O homem morto, então, exclamou: "Ah, bom carrasco! Bom carrasco! Tenha piedade de mim!" Prontamente, Junker percebeu a causa de tudo aquilo e restabeleceu a coragem perdida. Disse aquele ente sofredor, agora reanimado, quem realmente era. E, num gesto, procurou chamar alguns membros da família. "Ah, o senhor deseja, então, me destruir!" exclamou o criminoso. "Se o senhor chamar quem quer que seja, a minha agonia se tornará pública, eu serei levado ao cadafalso e novamente executado. Por um ato de humanidade, imploro-lhe, senhor, que salve a minha vida." O médico acendeu uma luz, vestiu em seu hóspede uma velha camisola e, tendo-lhe servido um licor, pediu-lhe que lhe dissesse o que o levará à forca. Teria sido verdadeiramente singular, observou Junker, depois, ver-me, em plena madrugada, envolvido num tete-a-tete com um morto em camisola. O infeliz informou a Junker que se alistará como soldado. Não tendo, todavia, grande apego à profissão, decidirá desertar. Disse-lhe que, infelizmente, havia confiado seu segredo a uma espécie de delator, um sujeito sem princípios. Este, de sua feita, o recomendou a uma mulher, em cuja casa ele deveria permanecer escondido. A mulher, contudo, revelou o seu esconderijo para os policiais. Extremamente perplexo, Junker ficou a meditar em como poderia salvar o pobre homem. Era-lhe impossível conservá-lo em sua própria casa e manter o caso em segredo. De sua feita, expulsá-lo de casa era expô-lo a uma provável perdição. Resolveu, pois, levá-lo para fora da cidade, a fim de que o infeliz pudesse abrigar-se ao páreo de uma jurisdição estrangeira. Todavia, era necessário atravessar os portões da cidade, então rigorosamente vigiados. Para lograr tal intento, vestiu o homem com algumas de suas roupas usadas, cobriu-o com uma capa e,
bem cedo, partiu para o campo, com seu protegido escondido na carroça. Ao chegar aos portões da cidade, onde o médico era muito conhecido, disse, como se impelido pela pressa, que fora chamado a acudir a um enfermo moribundo, nas cercanias. Autorizaram, então, o médico a passar. Tendo ambos chegado ao campo aberto, o desertor lançou-se aos pés de seu libertador, a quem jurou eterna gratidão. Depois de receber alguma ajuda em dinheiro, partiu, prometendo orações ao seu benfeitor. 12 anos depois, Juncker, numa viagem a Amsterdã, foi abordado na bolsa por um homem bem vestido e de boa aparência, que, segundo lhe haviam informado, era um dos mais respeitáveis mercadores daquela cidade. O comerciante, educadamente, perguntou-lhe se não era o professor Juncker de Halle. Ao obter uma resposta afirmativa, o estranho solicitou, veementemente, a sua companhia a um jantar. O professor consentiu. Tendo chegado à vivenda do comerciante, o médico foi conduzido a um recinto elegante, onde encontrou uma bela esposa e 2 filhos saudáveis. Ele mal conseguiu reprimir o espanto ao receber a tão cordial recepção de uma família que ele pensava não conhecer. Depois do jantar, o comerciante, levando-o ao escritório de contabilidade, disse: "O senhor não se lembra de mim? O senhor é o meu benfeitor. Eu sou a pessoa que recobrou a vida em seu armário, e a quem o senhor devotou tanta atenção. Ao me separar de meu protetor, fugi para a Holanda. Eu escrevia bem e conhecia os princípios da contabilidade. E minha aparência era um tanto aprazível. Prontamente, consegui um emprego como balconista de um comerciante. A minha conduta exemplar e o meu zelo pelos interesses de meu patrão me granjearam não apenas a sua confiança, mas, igualmente, o amor de sua filha. Ao aposentar-se o patrão, eu o sucedi nos negócios, e tornei-me o seu genro. Se não fosse pelo senhor, no entanto, eu não teria vivido bastante para experimentar todos estes deleites. De agora em diante, contemple minha casa, minha fortuna, e, sobretudo a mim, que estou à sua disposição. Aqueles que possuem a mínima porção de sensibilidade podem facilmente concentrar em si mesmos os sentimentos que dominaram Juncker.